Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tatbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manobishtam Purnaham Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripaschintubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devyaya Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências. A poeira dos pés de lótus de Paramaradatamma Shri Guru Pada Padma, Nittarila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya, Ashtotara Sata Srimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez aqui para dar sequência à leitura do livro Bhakti Tattva Viveka. Hoje começando o capítulo 3, uma análise dos atributos naturais de Bhakti. Aqui Srila Bhaktivinoda Thakur começa citando um verso que é de sua autoria, que diz: Shuddha Bhakti Swabhavasya Prabhavam Yat Padashrayat Sadaiva Labhate Jivas Tam Chaitanyam Maham Bhaje. Eu adoro Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ao me abrigar em seus pés de lótus, ao abrigar-se, em seus pés de lótus, a entidade viva recebe para sempre a potência da sua natureza, a potência oriunda da natureza intrínseca da devoção exclusiva. Ok? É muito importante que nós compreendamos que não existe apenas adorar Krishna, não existe apenas adorar Radha e Krishna, como também é preciso adorar Shri Chaitanya Mahaprabhu. Nessa Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna unido com Srimati Radharani de uma maneira muito especial. Krishna, ele vem com a cor, a compleição dourada de Srimati Radhika e também trazendo o humor especial dela, chamado de Mahabhava, que é o sentimento mais elevado do amor de Srimati Radhika. Tá? Então, Chaitanya Mahaprabhu, além dele ter essa forma especial de Krishna com Srimati Radhika, ele também está atuando, interpretando um papel de ser um devoto de Krishna. Então, é Krishna no papel do seu próprio devoto, fazendo sadhana.
Até porque Radha, a gente pode dizer que também seja uma devota de Krishna, tá? Mas ela não faz sadhana. Mahaprabhu, ele tem, além desse humor de ser um devoto, né, de Krishna através do sentimento de Radha, ele também o é através da prática devocional, né, de uma alma condicionada. Né, como se ele fosse um sadhaka comum como nós, que estamos praticando todos os processos de Bhakti, recebendo iniciação, nos abrigando em um mestre espiritual. Então Mahaprabhu também faz isso. Tá? Então, sendo assim, é muito importante que nós nos abriguemos em Chaitanya Mahaprabhu. É só através da misericórdia dele que nós conseguiremos, de fato, alcançar Radha e Krishna. Correto? Bom, vamos à explicação do verso. Aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur ele diz: Shuddha Bhakti, a Bhakti pura, se manifesta seguida de 5 sintomas. Tá? Aqui é muito importante também entender esses 6 sintomas. E cada um desses sintomas está relacionado a um estágio de Bhakti. Ele vai explicar isso em detalhes, eu só vou adiantar para você conseguir entender, porque a sequência aqui muitas vezes não é tão clara dessa maneira. Então você tem 6 sintomas. Os 2 primeiros estão relacionados aos frutos do primeiro estágio de Bhakti, que é chamado de Sadhana Bhakti. É quando você começa a prática espiritual regulada. Os outros 2 sintomas seguintes se referem ao segundo estágio, que é o estágio de Bhava Bhakti, que é quando os sentimentos espirituais transcendentais já se manifestaram no seu coração e agora você tem total consciência da sua alma e também de Radha e Krishna. Você já pode se relacionar diretamente com o Radha e Krishna. E os 2 últimos sintomas estão relacionados com o terceiro estágio de Bhakti, que é Prema Bhakti, que é o estágio final da perfeição. Então vamos para os 2 primeiros. O primeiro é Kleshagni. Kleshagni significa que a prática do sadhana, né? Lembrando que esses são os resultados, né? Da perfeição naquele estágio em particular. Então, a perfeição do estágio de Sadhana Bhakti, né, tem 2 sintomas que você pode observar. O primeiro chama-se Kleshagni, ou seja, um alívio imediato de todos os tipos de problemas ou misérias materiais. Ou seja, todas as misérias materiais são totalmente destruídas, tá, com a perfeição de Sadhana Bhakti. É só assim que você pode entrar em Bhava Bhakti, no próximo estágio. E o segundo é Shubhada, que lhe traz toda a auspiciosidade para a sua vida. Tá? Então a sua vida vai ficar completamente auspiciosa. Tá? Não vai existir obstáculos na sua vida, né? Tudo será auspicioso. O contrário de auspicioso é o quê? Não é simplesmente inauspicioso, é porque significa que existem muitos obstáculos impedindo que você consiga fluir, né, da maneira como você deseja na sua prática, né, espiritual. Então, mas no nosso estágio agora, por exemplo, nós temos o desejo de poder praticar ininterruptamente. Só que vários obstáculos da vida material se apresentam e eles brecam, né? Eles impedem esse fluir da nossa prática, tá? E eles criam uma série de problemas, uma série de estresses, uma série de, enfim, situações que são
desfavoráveis. Tá? Então, quando você alcança a perfeição em Sadhana Bhakti, já não há mais nenhum obstáculo, tudo é auspicioso, tudo é favorável. Tá? Você não precisa mais lutar contra nada. Correto? Bom, agora vamos para os dois sintomas de Bhava Bhakti. O primeiro é Moksha Lagutakriti, ou seja, a perfeição em Bhava Bhakti faz com que o sentimento de liberação se torne completamente insignificante. Tá? Qualquer sentimento por liberação, como nós já estudamos nas aulas anteriores, se torna completamente insignificante. E o outro é Sudurlabha, que ela é muito rara de ser alcançada, Bhava Bhakti. Ou seja, pouquíssimos são os devotos que vão chegar na perfeição de Bhava Bhakti, obviamente em comparação com os que estão praticando, né, Sadhana Bhakti. Tá? Claro que todos em algum momento chegarão após várias vidas, mas comparativamente ele é muito raro. Ou seja, calculando então o número de devotos hoje, né, que obtiveram, por exemplo, sucesso em Bhakti, né, em Sadhana Bhakti, e entraram no estágio de Bhava, o que já é raríssimo, ainda é muito mais raro quem se aperfeiçoou em Bhava Bhakti dentro de um período, né, vamos dizer assim, de uma geração. Né? Talvez a gente pode contar em uma mão, né, quantos conseguiram. Agora, os dois sintomas referentes ao estágio de Prema Bhakti. O primeiro é Sandrananda Visheshatma, ou seja, ele confere um prazer transcendental muito intenso. E o sexto e último é Krishna Akarshini, ou seja, ele é o único meio para conseguir atrair Krishna, para se conseguir atrair Krishna. Então, quando você alcança o estágio de Prema Bhakti, que se aperfeiçoa nele também, porque o estágio de Prema Bhakti ele tem ainda, apesar de já ser um estágio de perfeição quase ali iminente, né, assim, não tem mais como você regredir, então já é a perfeição, vamos dizer assim, automática. Ainda assim, de Bhava para a conclusão final de Prema, ainda podem existir alguns ajustes a serem feitos. Tá? Isso Gurudeva explica muito bem quando ele faz uma análise, né, das gopis que estavam esperando para ver Krishna. Quando ele saía para pastorear as vacas, mas algumas ficavam presas em casa por qualquer obstáculo. Às vezes a sogra não deixava elas saírem, às vezes o marido, às vezes o filho, às vezes qualquer outra, né, atividade que as atrapalhava. E assim elas não conseguiam sair para ver Krishna. E eram consumidas por um fogo, né, da separação. Então isso fazia com que aquele último cheirinho, né, de anartas que existia ainda no coração fosse completamente dissolvido por esse fogo da separação. Tá? Então, assim, elas conseguiam então se livrar de todo tipo de impurezas. Tá? É como você, vamos dizer assim, terminar de polir, né, fazer o polimento final ali daquele diamante que foi entalhado, né? Então, naquele livrinho A Essência do Bhagavad Gita, que a gente publicou em português, inclusive, explica bem essa etapa, tá bom?
Então você tem duas etapas dentro desse Prema Bhakti, que é o estágio de Swarupa Siddhi e o estágio de Vastu Siddhi. Tá? Aqui eu estou só complementando, tá? Isso aqui não está escrito aqui no livro. O Swarupa Siddhi é quando você nasce, tá, do ventre de uma Gopi, lá em Vrindavana, durante a época em que Krishna está fazendo os seus passatempos. E aí você vai ter a possibilidade de entrar em contato com Krishna. Esse seu corpo, desse nascimento na Lila de Krishna, é chamado de Swarupa Siddhi, ou seja, a perfeição da Swarupa. Tá? Aquela ali já é a tua forma no sentido relacionado à raça a que você pertence, ou o tipo de relação que você mantém com Krishna, seja Madhurya Rasa como amante, ou Sakya Rasa como amigo, ou Vatsalya Rasa com sentimento materno e paterno. Tá? Então, ela é Swarupa Siddhi. A tua Swarupa ali ela já foi, né, totalmente, vamos dizer assim, materializada. Tá? Entre aspas, vamos colocar isso em materializado. Mas é que você já não nasceu com um corpo diferente da sua alma. A alma já é o próprio corpo. Tá? Já não há mais uma discrepância entre os dois. Porém, ela ainda está no mundo material. Ela ainda nasceu no mundo espiritual. É o último nascimento dessa alma. Então, por isso que é chamado Swarupa Siddhi, em contraste com o Vastu Siddhi. O Vastu Siddhi é quando Krishna termina os passatempos, encerra os passatempos aqui na Terra, e ele vai levar todos os seus associados de volta para Goloka Vrindavana, a sua morada transcendental, inclusive você. E aí quando você entra em Goloka Vrindavana, o seu corpo, né, transcendental, que já é a tua própria alma, ele se torna Vastu Siddhi. Vastu significa objeto. Ou seja, ele é totalmente perfeito. Tá? Então, é essa diferençazinha sutil entre Swarupa Siddhi e Vastu Siddhi. Correto? Bom. Então, aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele vai então agora esmiuçar esses seis sintomas. Ele diz: no estágio de Sadhana Bhakti, apenas os dois sintomas aparecem, que a gente leu, que é Kleshagni e Shubhada. No estágio de Bhava Bhakti, são os outros, o terceiro e o quarto, que é o Moksha Lagutakriti e o Sudurlabha, e depois, no estágio de Prema, o quinto e o sexto, que é Sandrananda Visheshatma e Shri Krishna Akarshini. Agora ele vai explicar um por um, separadamente. O primeiro, Kleshagni. Bhaktidevi remove completamente todas as misérias ou kleshas, tá, daqueles que se abrigaram na devoção pura. Klesha é de 3 tipos. Tá? Pecado, papa. O pecado ainda numa forma de semente, ainda não manifesta, chamado de papa bija. E ignorância, avidya. Okay? Então são 3 tipos de klesha. Pecado na forma de semente e ignorância. Papa bija e avidya. Por causa dos pecados cometidos pela diva em inúmeras vidas, né, ou os pecados que ela pode vir a cometer nesta vida presente ou em vidas futuras, né, ele deverá então sofrer vários tipos de misérias por causa deles. Ou seja, tem pecados que estão ainda na sua forma dormente, eles vão se manifestar ainda. Tá? O que é um pecado? Pecado é tudo aquilo que vai contra o comportamento ideal, né, de um devoto. Tá? Então,
comer carne é um pecado, se intoxicar é um pecado, fazer sexo ilícito é um pecado, né? Você praticar jogos de azar é um pecado, tá? É diferente da ofensa. Tá? As ofensas, elas são listadas de outra maneira, tá bom? Então não vamos confundir pecado com ofensa. É até interessante abrir um parênteses aqui. Recentemente foi publicado, né, uma frase minha com uma foto naqueles cartazes eletrônicos, no qual eu dizia: o meu maior pecado, não, o pior pecado que cometi foi ter sido comunista. Algumas pessoas não entenderam e criticaram. Bom, primeiro porque não sabem o que é comunista, né? Não sabem o que é ser comunista, não sabem, não conhecem a história do comunismo como o maior genocídio já visto, né, na história da humanidade. Não conhecem a profundidade da gravidade, tá, do projeto comunista. Enfim, só isso já bastava, né? E também não entendem a diferença entre pecado e ofensa, né? Então, alguém pode dizer: mas o meu maior pecado foi ter ignorado Krishna por várias vidas, não foi ser comunista. O meu maior pecado foi ter comido carne de vaca, que a vaca é sagrada, né? Muito diferente de ser, é muito pior do que ter sido comunista. Bom, vamos entender então. Primeiro, o comunista, ele também come vaca, então isso já está incluído, né? O comunista, ele é um demônio, né? Os demônios, eles matam as vacas, tá? Então isso já está incluído. Todos os demais pecados já estão incluídos dentro do fato de ser comunista. Ou seja, que foi o quê? Ter sido demoníaco em vários comportamentos e ter dado apoio ao movimento demoníaco. Tá? Vamos falar na linguagem Vaishnava. Porque se a gente fica usando a linguagem política, comunista, socialista, marxista-leninista, trotskista, anarquista, tudo isso é só, entendeu? Um monte de, como se diz, um monte de purpurina voando. Tá? A realidade em si, ela é que são demônios, né? É um comportamento demoníaco, não importa o rótulo que eles têm. E o segundo ponto é que você ignorar Krishna, ou se esquecer de Krishna, ou virar as costas para Krishna, isso não é um pecado, isso é uma ofensa. Tá? Então, se a gente quiser colocar como a maior ofensa que eu cometi, aí a gente muda a frase. Agora, o pior pecado foi esse. Então, tem uma diferença entre pecado e ofensa. Então, é importante que a gente estude, que a gente leia, para a gente não ficar dando aí, como se diz, passando vergonha, né? Passando vergonha, tá? Então, que nem com o vídeo a aula que eu publiquei sobre o yogi conservador. Então, assim, as pessoas não sabem o que é conservadorismo, né? Não sabem o que é fascismo. Eu fui chamado de fascista, né? Um comentário lá nesse vídeo me chamava de fascista. Então, assim, não sabem o que é o fascismo, né? Não sabem o que é o conservadorismo, enfim, não sabem nada. As pessoas, elas não estudam, elas não leem, elas acham que o ouvir dizer, elas acham que postagens no Facebook, elas acham que capa de jornal, né, ou resumos que o seu professor de história fez, que isso é suficiente para você entender uma realidade. Não é. Né? Você precisa ter primeiro vivência, você precisa estar lá com aqueles que fazem a realidade. Tá? Essa é uma grande diferença. É você conhecer a realidade daqueles que estão simplesmente contando sobre a realidade,
do que você viver com aqueles que estão fazendo a realidade. Então, quando você participa, né, da vanguarda da realidade, né, que está se criando, né, ou seja, aqueles que são os agentes, né, criadores da realidade, você tem uma clareza muito maior do conhecimento que você está adquirindo, da conclusão que você pode tirar. Você pode ser enganado? Pode, mas isso ajuda muito mais. Então, você ter a experiência direta, isso já facilita muito, porque você vai ter aquela impressão, aquela sensação, né, muito real e viva, tá, da hipocrisia, né, da enganação e da ilusão em si. Tá? Então, a gente precisa ter, e você precisa também estudar o outro lado. Você precisa ler os livros dos seus inimigos para você conhecê-los bem, inclusive para você tirar a prova, né, de que eles são realmente seus inimigos. Tá? Porque assim, existe todo um movimento de lavagem cerebral, de alienação, né, para nos fazer pensar de acordo com uma ideologia dominante, que é a ideologia demoníaca. Tá? A maioria hoje, a grande maioria, 95% das mídias, dos livros didáticos, dos professores, né? Enfim, de tudo que cria, né, a personalidade, que molda a personalidade de alguém, tá? Todos eles são de esquerda, dentro de alguma linha da esquerda. Ou seja, demônios, pessoas que têm comportamento demoníaco. Tá certo? Então, durante a minha adolescência, juventude, eu fiz parte do movimento comunista. Eu fiz parte do movimento comunista, do partido, eu fui filiado ao PCB. Eu fazia reuniões, eu tramava ações junto com eles, né? Executava essas ações também, né? Diversas coisas. E eu não tinha a menor ideia do que era de fato ser comunista. Eu não tinha a menor ideia. Eu me achava, né, um intelectualzinho de esquerda, né, que vestia roupas velhas, né, que deixava a barba crescer, que fazia toda uma imagem de desapegado, aquela coisa, né? Só que, na verdade, eu estava sendo totalmente manipulado por um projeto de poder de algumas pessoas que, na verdade, não querem e não estão nem um pouco interessadas no bem-estar coletivo. Tá? Então, foi bem mais tarde. Claro, eu fiquei ali mais ou menos 1 ano e já percebi uma contradição neles, uma incoerência, e abandonei. Falei, não, eu não quero ser comunista, não é para mim ser comunista. Tá? Porque eu percebi que havia um discurso e havia uma prática. Tá? E aí depois eu achei que eu poderia me tornar talvez um modelo do comunismo, né, que eles não estavam implementando. Tá? E aí que mora, né, o grande problema. É quando você não entende que, na verdade, não há um lado bom do comunismo. Porque o que aquelas pessoas estão praticando é o que os comunistas teóricos desejaram. Não é que tem algo que possa ser diferente. Tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, não quero entrar muito nesse assunto, mas a gente tem que ter muito cuidado para saber dividir, tá? E entender os conceitos de Bhakti para não passar vergonha na rua. Tá? Então, eu falei tudo isso só para dar o exemplo entre a diferença de pecado e ofensa. Vamos então aqui continuar. Então, 3 tipos de Kleshagni. Papa, Papabidya e Avidya. Devido aos inúmeros pecados cometidos pela diva em inúmeras vidas, né, ou os pecados que ela possa vir a cometer nesta vida ou em vidas futuras,
né, ela deverá sofrer vários tipos de misérias. Os pecados mais proeminentes foram analisados na quinta onda da segunda torrente, né, do meu livro chamado Sri Chaitanya Shikshamrita. E esses pecados podem ser ainda divididos em duas categorias, como prarabdha e aprarabdha. Tá? Prarabdha, né, os pecados prarabdha, são aqueles pelos quais as entidades vivas devem sofrer uma reação nesta vida presente. Os pecados cujas reações deverão ser sofridas na próxima vida são chamados de aprarabdha, ou seja, aqueles que ainda não se manifestaram. Prarabdha significa, em termos bem simples, a tradução, que se manifestou. Tá? Esses pecados cometidos pela entidade viva durante inúmeras vidas, combinados com os pecados aprarabdha, né? Então, no seu próximo nascimento, serão frutificados como prarabdha. Assim, dentro da jurisdição da lei eterna, a diva está fadada a sofrer com as reações dos seus pecados que ela cometeu, tá, por inúmeras vidas. Ou seja, o pecado gera o quê? Um karma. Tá? Geralmente, agora ele vai explicar aqui. Esses termos prarabdha e aprarabdha estão relacionados a karma. Tá bom? Então, é porque todo pecado vai gerar o quê? Um karma, ou seja, uma reação, tá? Que é o quê? A miséria que você vai ter que colher. Certo? Aí ele vai dar uns exemplos aqui agora. Nascimento em uma família de brahmanas, numa família de muçulmanos, numa família rica ou numa família pobre, né? Ou tendo características pessoais belas, né? Belas feições, ou feições feias, são todos resultados do prarabdha karma, ou seja, tudo aquilo que você já é, que foi manifestado. Uma família boa ou ruim que você nasceu já é o resultado manifesto de um pecado passado, né? E assim por diante. Nascer nesta ou naquela religião, tá? Já são karmas manifestos, né? Prarabdha karma. Nascimento como um intocável, né, yavana, né, é devido então aos pecados prarabdha, ou seja, aqueles que já manifestaram suas misérias. Mas a devoção exclusiva, ela destrói todos os tipos de pecado, tanto prarabdha quanto aprarabdha. Se seguimos o caminho de jnana apropriadamente, ele pode também destruir a prarabdha karma, ou seja, os karmas futuros. Mas, de acordo com as escrituras dos jnanis, eles devem sofrer com as reações dos prarabdha karmas, ou seja, aquilo que já se manifestou, você não consegue mais eliminar. Então, por exemplo, eu tenho um karma que se manifestou de eu ter nascido aqui no Brasil, né, e ter tido a influência XYZ. Tá? Então, não tem como evitar isso, né, de acordo com o caminho dos jnanis. Você não pode mais romper com essa reação e com as misérias pelo fato de você ter nascido aqui no Brasil. Isso vai te acompanhar pela vida toda, porque já se manifestou. No entanto, Bhakti pode destruir até mesmo o prarabdha karma. Tá? Então, Srila Bhakti Thakur diz, até mesmo as reações do prarabdha karma podem ser destruídas por Bhakti. Ou seja,
Eu nasci aqui no Brasil, colhi os frutos negativos, né, de ter nascido aqui até o momento que eu comecei a fazer Bhakti. Desse momento em diante, tá, dependendo, é claro, do nível de Bhakti que eu vou praticar, eu posso, inclusive, nessa vida, destruir as reações desse karma manifestado e me livrar dessas misérias oriundas do fato de eu ter nascido aqui no Brasil. Tá certo? E aí ele cita um verso do Srimad Bhagavatam 3.33.6, que é Devahuti falando, né? Que diz: ó meu querido Senhor, né, Senhor Krishna aqui, por ouvir e cantar os seus santos nomes, por oferecer reverências a você, por se lembrar de você, né, até uma pessoa nascida numa família de comedores de cães pode alcançar imediatamente, pode obter o direito de executar o quê? Sacrifícios védicos. Em outras palavras, ele então adquire o status de um brahmana. O que dizer, então, do benefício que pode ser alcançado por receber o seu darshana diretamente? Então, ou seja, o primeiro benefício que você já pode observar, né, com a eliminação desse karma de ter nascido numa família de comedores de cães, tá, que é um pouco melhor do que nascer numa família de comedores de vacas, tá, como a que eu nasci, né? Mas o fato de você ter praticado Bhakti, ter recebido uma iniciação de um mestre autorizado, de um mestre fidedigno, isto te eleva à plataforma de Brahmana e você pode fazer um ritual de sacrifício do fogo védico. Então, esse é um exemplo de como o seu Prarabdha Karma foi eliminado. Você não mais está sofrendo as misérias de ter sido nascido numa família de comedores de vacas ou de cães, mas agora você foi elevado à plataforma de um Brahmana. Tá? Então esse é um exemplo clássico de como você pode mudar o seu Prarabdha Karma. Correto? Às vezes a gente acha que são coisas muito abstratas, né? Mas não. É muito prático realmente. Então você já não tem mais a reação de ser um comedor de cachorro ou um comedor de vacas, que é muito pior. Agora você tem o quê? Um karma positivo, um karma auspicioso, e você pode realizar todas as atividades de um Brahmana normalmente como se você fosse um Brahmana. Então, aquele karma negativo que te impedia de fazer essas coisas e te trazia uma série de misérias, ele foi totalmente destruído pela prática de Bhakti. Mas o Jnani, o que dirá do Karmi, não consegue, eles não têm esse poder, porque eles não permitem, tá, que um comedor de cachorros, né, se torne um Brahmana. Eles não têm esse poder de transformar, porque não é só você simplesmente dar um título para alguém. É que no momento da sua iniciação brahmínica, Vaishnava, o guru, assim, por trás, né, ou de uma maneira sutil que você não vê, ele está atuando com o poder espiritual dele para purificar e destruir todo esse seu karma manifesto, né, e imanifesto, para que você se torne, né, capaz de assumir um posto mais elevado. Então, quem queimou tudo isso, né, foi o fogo da devoção do Guru. Não foi da tua devoção. Foi o Guru que destruiu tudo isso. Pelo poder da devoção pura dele, da devoção perfeita dele. Tá? Então é por isso que é necessário você ter um guru autêntico, porque esses rituais não são meramente
formalidade. Eu vejo, a gente vê, né, vários pseudo-gurus que você vê que claramente que não são almas transcendentais, que não são almas perfeitas, dando iniciação, né, para as pessoas, como se a iniciação fosse meramente uma formalidade de transmitir um mantra, de fazer um ritual, de raspar a cabeça, de colocar um cordão no peito. Nada disso. Meu Gurudeva sempre disse, tudo isso é externo. Tá? A iniciação ela tem dois aspectos. O aspecto de que o Guru tem que ser capaz de digerir todo o teu karma, porque a palavra Diksha ela é dividida entre duas. Di significa Divya Jnana. Ou seja, o Guru tem que ter a capacidade de te transmitir conhecimento espiritual no seu coração e fazer você ter o quê? A visão transcendental. Claro que isso leva tempo, não é instantâneo, mas ainda assim pode-se sentir uma diferença imediata muito grande. E o Ksha, do final da Diksha, Ksha significa eliminar todas as reações pecaminosas. Todas. Então o Guru tem que ter esse poder. O Guru não pode ser apenas uma pessoa simpática, agradável, pelo qual você tem extrema admiração, pelo qual você tem extrema gratidão, porque de repente foi ele que falou de Krishna para você pela primeira vez. Mas você pode admirá-lo, você pode adorá-lo por isso. Mas isso não faz dele um Guru de verdade. Isso não faz dele uma personalidade transcendental.